Meus irmãos, é bom a gente partilhar a palavra. E essa manhã é praticamente o primeiro domingo do ano, né? Porque no Brasil tudo começa a partir de março. As pessoas, quem tem empresa, começa a contratar a partir de março. Não, em março a gente contrata porque aí a coisa vai estar acontecendo. Escola. O cara que foi para a faculdade antes de março, ele não aprendeu absolutamente nada. Ele ficou lá sendo enrolado, jogado de um lado para o outro e não aconteceu nada. O sujeito que, de alguma maneira, ele estava desejando, não, agora eu vou aproveitar fevereiro, ninguém aproveita fevereiro. O Brasil é o único país do mundo que a gente tem 2 meses de férias. Só que acabou, né? Chega. A partir de amanhã, você vai ver trânsito ruim de novo, aí está tudo embolado. Quando você pegar lá o 61 para ir trabalhar, você já vai pegar o 61 engarrafado, e aí é sinal de que a vida voltou ao normal. Só que nós somos, sabe, encorajados em 2020 a viver coisas diferentes, porque não existe ano novo se nós continuamos fazendo a mesma coisa. E essa talvez seja a grande loucura dos nossos dias. Nós fazemos sempre as mesmas coisas, os mesmos rituais, vamos aos mesmos lugares e achamos que o que estamos vivendo é coisa nova. Não é. Quando a palavra de Deus fala com a gente, lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, é porque Deus tem coisas novas para frente, pessoal. Deus olha para a gente e fala, maravilha, você chegou até aqui, parabéns para você. Primeiro domingo de março, você está na igreja de manhã, apesar da chuva, do vento, porque o carioca, ele confunde chuva com frio, né? Choveu, o cara põe aquele casaco, o sujeito vem com 3 guarda-chuvas, não é? Não, o carioca tem essa tendência de confundir as coisas, mas maravilha, você chegou aqui, superou tudo isso, e agora o Senhor confronta a gente para que a gente viva coisas novas. Mas não adianta só estar aqui, nós temos que acreditar que o Senhor tem coisas novas para a gente. Sabe, no capítulo 4 de Lucas, lá no verso 27, Jesus está falando, olha, haviam muitos leprosos em Israel, mas o profeta Eliseu não foi enviado a nenhum deles, a não ser a Naamã, Ciro. Às vezes, estar presente não quer dizer muita coisa. Se não há em nós uma expectativa, se não há em nós fome e sede de Deus, se o nosso coração não arde pela palavra que Deus tem a derramar no nosso coração, o estar presente é pior do que estar ausente. Se a gente não quer, de fato, viver coisas novas e extraordinárias, o Evangelho não serve para nós, porque o Evangelho é exatamente isso, é a boa notícia, a boa nova, de que há pão na casa do pão, ou seja, há alimento para a alma, há sentido para a vida, há propósito em tudo aquilo que nós estamos vivendo. Só que o propósito de ontem valeu para ontem. O sentido de ontem venceu hoje. E nós somos, pela palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, convidados a viver coisas novas e extraordinárias diante do Senhor. Como? Como que eu faço isso? Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso 16. Vai aparecer no data show aqui. Muito obrigado, você está de parabéns, está de casaco. Por isso está com calor. Muito obrigado. Diz assim a palavra, ó. Verso 16. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, e eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio que se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis?
Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim. O meu louvor relatarão. Senhor, eis a tua palavra e nós nos alegramos diante dela, porque aqui, ó Deus, há coisas extraordinárias e novas para o teu povo. Deus, obrigado, Deus, pela história que diante do Senhor nós escrevemos até o dia de hoje, mas, Pai, pela Tua palavra, nós declaramos, Senhor, que nós queremos viver o novo de Deus. As coisas extraordinárias e excelentes que foram geradas no Teu coração para hoje, nós as recebemos, as retemos e as viveremos, Deus, todos os dias, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo algumas coisas tremendas. Se eu quero viver coisas novas, eu preciso então abrir mão do que passou, por melhor que tenha sido. Olha para o verso 18, ele fala assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. A partir do verso 16, o Senhor fala do que aconteceu quando o povo foi liberto do Egito. Eles passaram pelo meio do mar, eles viram a parede de água de um lado, eles pisaram em terra seca, viram o exército de Faraó se afogar, o cavalo e o cavaleiro, e todo mundo rala abaixo, não sobrou ninguém, e eles ficaram reproduzindo esse testemunho por muito tempo. Mas será que o Senhor parou de fazer a obra aqui? Será que o Senhor entrou de férias depois que destronou o Faraó? Não, meu irmão. E nós temos a tendência de sacralizar o passado, de olhar para o que passou e achar que aquilo é maravilhoso e suficiente. Maravilhoso é, mas suficiente não. Deus está falando com o povo e falando comigo e com você: preparem-se para coisas novas. Não vos lembreis das coisas passadas, não fiquem adorando o que passou, não fiquem agarrados às lembranças, às memórias, porque eu tenho para vocês coisas extraordinárias para frente. Olhem para frente, prossigam, não se permitam ficar amarrados àquilo que passou, e às vezes foi alguma coisa ruim. Pastor, o que fizeram comigo foi muito grave. Fizeram, está no passado. Viva daqui para frente, seja livre, não considere mais o que passou, não seja escravo das memórias. As reminiscências não podem impedir que você viva de hoje em diante o novo de Deus sobre a sua vida. Não considere o que passou, seja grato a Deus, porque o que passou trouxe você até aqui, por pior que tenha sido, te trouxe até aqui, mas hoje o Senhor nos convida a fazer as pazes com o passado, viver plenamente o agora e olhar para frente dizendo: Deus, eu estou pronto para o que o Senhor tem para mim. Dizer para Ele: Deus, eu quero, eu preciso viver isso. Pastor, eu estou com mais de 100 anos, parabéns para você, saúde e tudo, continua vivendo. Ah, mas eu já não tenho mais a mobilidade que eu tinha antigamente. A palavra acabou de falar para você não olhar para o que passou. Deus vai te usar do jeito que você é hoje. Não tem tempo melhor do que o tempo chamado hoje para ser usado por Deus. Ah, mas eu sinto uma dor. É com dor também que vai, a vida é difícil. O cara, quando passa dos 40 anos, ele acorda e ele só sabe que está vivo quando ele sente a primeira dor. E a vida segue. É assim que funciona. Não olhe para aquilo que passou, esteja pronto para o que Deus está fazendo a partir de agora. É aquela coisa: se a tua mão está cheia, como é que Deus pode enchê-la? Só se você esvaziar. Às vezes a gente chega tão cheio de passado que o que Deus preparou para hoje não cabe na mão da gente. Esvazie o seu coração, esvazie a sua alma, esvazie tudo que está impedindo Deus de encher você. E eu tenho certeza que a gente vai voltar para casa transformado, como agente de transformação, para viver coisas novas e extraordinárias diante do Senhor. Esqueça o que passou, esteja pronto para o novo de Deus. Segundo, aproveite a oportunidade. Olha o verso 19. O verso 19 fala assim: eis que faço uma coisa nova,
agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Gente, oportunidade é coisa que a gente não pode desperdiçar. O sujeito que está no deserto, ele precisa de quê? Água. E o Senhor está falando que Ele vai colocar o que no deserto? Aproveita. Pastor, estou num deserto, Deus já colocou rio nesse deserto que você está? Ah, mas é tudo muito difícil. Ah, ninguém me ajudou. Deus tem um rio no ermo. Gente, quando você olha para a Bíblia, a água, o fluir, o rio, o movimento de Deus, ele é o movimento do Espírito Santo a partir de tudo isso. E a gente precisa entrar nesse movimento do Espírito Santo e caminhar com Ele e sair do deserto, porque deserto não é lugar para morar, deserto é lugar para passar, meu irmão. O povo ficou 40 anos lá porque quis. Porque não entende o mover de Deus, o movimento de Deus. De repente você está nesse deserto aí há tanto tempo, porque não está entendendo o fluir, o movimento de Deus, a direção que Deus está dando para a tua vida. Se levante hoje e aproveite a oportunidade que Deus te dá. Não justifique. Quando Jesus, no capítulo 5 de João, ele vai curar aquele paralítico, ele pergunta, e aí, vamos ou não vamos? Ah, mas é difícil, quando eu vou chegar na água, alguém chega primeiro, porque é o movimento do anjo, tem um monte de justificativo para continuar como está, mas a palavra do Senhor é, levanta, toma o teu leito e... Chega de paralisia, gente, chega de contar história, chega de viver do que passou, chega de ser doutor, especialista no passado, há coisas novas, extraordinárias daqui para frente. Aproveita a oportunidade, o Senhor está chamando a gente para que nos levantemos e andemos, para que caminhemos em direção a coisas excelentes e que às vezes nós nem imaginamos. Você está sentado e fala, mas isso aí para mim é difícil. Claro que é difícil, porque se fosse fácil todo mundo vivia. O fácil todo mundo vive. O natural todo mundo vive. Eu estou falando de algo excepcional, diferenciado, algo que vai tirar a gente do meio da multidão e vai nos levar ao lugar de intimidade com Deus, de presença de Deus, de mudança de vida. É quando a gente começa então a tirar os pés do chão, porque a gente vive agarrado aqui nessa terra. Isso não pode, aquilo não dá, o outro não acontece. E eu estou cansado, meu irmão, de ver as pessoas dizendo que câncer não tem jeito. Eu estou cansado de ver as pessoas dizendo que é muito difícil acordar cedo para vir EBD, pastor. Ah, eu tenho que descansar um dia. Vai descansar quando morrer. Oh, um bando de preguiçoso. Não aguento não, meu irmão. E aí o cara fala, ah, mas naquela igreja não me dão oportunidade. Tu não quer saber de Deus, vai ter oportunidade para quê? Para amaldiçoar a vida dos outros? Não tem sentido, gente. E aí, eu ainda gravo ainda para me expor. Depois apaga esse negócio. Gente, mas não dá. Não tem que ficar... O cara está na igreja para quê? Para ficar pior. O cara vem à igreja e continua xingando. Vem à igreja e continua adulterando. Vem à igreja e continua fazendo bobagem, devendo todo mundo, não toma atitude, não muda de vida. Está vindo à igreja para quê? O pastor me mandou embora da igreja. Não, te mandei embora da sua velha vida. Para você nascer de novo. E caminhar com Deus. Ah, mas e fulano, pastor? Não estou falando de fulano, estou falando de mim. Estou falando de você. São as pessoas que nós podemos mudar a nós mesmos. Deus tem coisas novas, mas a gente tem que abrir mão do que passou. Deus tem coisas novas, mas nós temos que aproveitar a oportunidade nos é dada hoje. A gente olha aqui no verso número 20, olha o verso 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Gente, a gente só vai viver coisas novas quando se saciar no Senhor. Tem jeito. Quando o Senhor for a razão de ser, o motivo principal. Olhamos para Israel e Israel se acha então ali como o povo de Deus, como os escolhidos de Deus, eleitos de Deus. Tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas se não vive do jeito de Deus, Deus infelizmente não está no meio deles. Não adianta nada ter nome de igreja e não viver na presença de Deus.
Não adianta nada a gente ter prioridades simplesmente monetárias, financeiras, ter sonhos de avançar, de crescer, de chegar, sei lá, onde você quer chegar, se os rios de Deus não forem suficientes para saciar você, porque independentemente de onde eu e você cheguemos, sem Deus não vai valer a pena. Nenhum sucesso, em qualquer área que seja, justifica um relacionamento fraco diante do Senhor. Nada, nada, nada. Tantas pessoas tão capazes, tão loquazes, tão competentes, gente cheia de doutorado, de PhD, de tudo que tem direito, mas que infelizmente são bebês na fé, embora estejam há tanto tempo na igreja. Ou eu olho para essa palavra e eu vejo Deus dizendo, olha só, no deserto de vocês eu coloquei água, eu coloquei provisão. Para quê? Para que vocês possam saciar-se, para que não sucumbam ao calor, para que não sejam arrastados pelo que a maioria é. Saciem-se em mim. Deus está dizendo, eu sou suficiente para você. E por que as pessoas fazem escolhas tolas? Por que elas erram? Porque quase sempre elas estão carentes. Pastor, ninguém me ama. Deus ama você ao ponto de enviar Jesus Cristo para entregar a vida na cruz do Calvário. E aí você fica vulnerável, sensível. Qualquer pessoa que se aproxima de você, você quer entrar num relacionamento. Se você não é feliz sozinho, por favor, não namore ninguém, não case com ninguém, não se envolva com ninguém, porque você vai fazer alguém infeliz. Aprenda isso. Só que nós achamos, não, alguém vai me completar. Você não é uma laranja. Achei o outro lado da laranja, não existe. Você é gente, e gente precisa de Deus. Quando você estiver cheio de Deus, você está pronto para um relacionamento. Fora disso, não inventa, vai se complicar. Quando eu quero viver coisas novas, eu tenho que estar pronto para deixar o passado. Eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus me dá hoje. Eu tenho que me saciar no Senhor. Olha o verso 21. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Gente, se eu quero viver coisas novas, eu tenho que testemunhar o que fez o Senhor. O que está fazendo o Senhor. A esse povo, diz ele aqui, esse povo que eu formei, esse povo que eu uni, que eu arranquei do Egito, eles relatarão o meu louvor. Quando? Hoje. Agora. Pastor, não estou bem para louvar hoje. Está bem para quê então? Essas coisas, gente, vão empurrando a gente para baixo, vão diminuindo a nossa força para fazer a obra. Há muitas pessoas, sabe, que não vieram para a igreja, ficaram em casa. Por quê? Porque se deixaram oprimir tanto que não conseguiram sair. Não conseguem relatar o louvor do Senhor porque estão vivendo do que passou. Não conseguem relatar o louvor do Senhor porque não estão aproveitando as oportunidades que Deus está dando hoje. Não conseguem relatar o louvor do Senhor porque não se saciaram nele. Essa manhã eu convido você a se saciar no Senhor, a abrir o seu coração e dizer para Ele, Deus, o ano está começando agora, para todo mundo, e eu quero viver coisas diferentes. Eu não quero viver 2019, eu não quero viver 2018, eu não quero viver 2017, 15, 14, não, eu quero viver 2020, porque nesse ano há coisas novas e extraordinárias que o Senhor preparou para mim. Nesses dias eu viverei a grandeza e a glória do Senhor. Eu não serei mais um, pelo contrário, a obra que Deus tem a fazer nesse mundo vai começar na minha vida. Que a gente tenha consciência disso. E você que está aqui nunca entregou a vida a Jesus, você que chegou a esse lugar afastado, desviado do caminho do Senhor, é tempo de voltar para Ele, é tempo de entregar a vida a Jesus. Nós quase sempre estamos esperando uma oportunidade, essa é a oportunidade, esse é o momento, esse é o agora de Deus, para que você viva uma nova vida daqui para frente. Você quer entregar a vida a Jesus? Você quer voltar para Ele? Eu vou orar por você. Onde você estiver no auditório aí, levanta a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pode levantar sua mão bem alto, se é isso que você quer. Eu preciso disso, pastor. Preciso de uma nova vida. Eu quero me reconciliar, recomeçar minha caminhada. Não posso mais permitir que a vida me leve para longe de Deus e eu ache isso normal. Não posso mais continuar vendo as coisas acontecer sem que eu viva o chamado de Deus sobre a minha vida. Você quer entregar a vida a Ele? Quer recomeçar sua caminhada? Onde você estiver, pode levantar sua mão. Alguém?
muito bem, que a gente que ouviu essa palavra, a gente consiga sair desse lugar, movido, dizendo para Deus: Senhor, obrigado pelo que passou, muito obrigado, mas hoje é uma oportunidade maravilhosa, para que o Senhor me sacie, e eu relate o seu louvor. Hoje, o Senhor me saciou pela tua palavra, e por onde eu passar, o teu louvor será relatado.